Hoje a gente vai iniciar, na verdade, o estudo da posse. Eu fiz um material e vou compartilhar com vocês. E aí, a semana que vem, esse material vai estar no AVA, com os vídeos também. O vídeo dada e o vídeo da aula de hoje. Aí, na medida do possível que der para fazer o material, eu vou fazer e vou copiar, porque ainda mais que a matéria tem alguns termos, e tem alguns termos em latim, pode ser que fique um pouco difícil acompanhar se eu apenas falar. Então, eu preferi escrever alguma coisa aqui e vou passar para vocês. Mas, obviamente, ela não esgota o que tem que ler, tá? Não esgota o conteúdo. Então, nós vamos ter a aula 2, e a aula 2 a gente já começa a falar o que é a posse, que é o maior tema da disciplina. Dentro do direito das coisas 1, o tema mais importante é a posse. Tá? E aí, nesse primeiro material, eu vou falar brevemente com vocês a origem da posse, para poder compreender ela nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que temos que ter em mente, a posse, ela retoma lá o período da Roma Antiga, principalmente na expansão do Império Romano. Pensa quando há a expansão de terras. Se há o aumento de terras, se há aumento de pessoas com bens, essas pessoas podem ter esses bens por diversos tipos de título. Por vezes, por outras, um título menos. E aí foi a Antiga que buscou o quê? Defender a posse. Teria só a propriedade. Então, com a expansão lá do Império Romano, várias pessoas faziam invasões, tomava imóvel de outro, conquistava terras, ficava morando a título de trabalho e diversas situações que poderiam acontecer. Nem todas elas eram proprietárias. Nem todas elas título para dizer eu sou dono desse objeto, eu sou dona dessa terra. Mas grande parte delas morava, grande parte delas residia. E aí não era justo falar que essas pessoas não tinham proteção ao seu bem, que não havia proteção possessória. Então criou-se alguns mecanismos ainda na Roma Antiga para estabelecer a proteção da posse. E aí criou-se dois mecanismos, que é o que você tem na tela, o ius possidendi e o ius possessionis. Então, sintetizando, a posse remonta à origem na Roma Antiga. De Roma Antiga, que influenciou todo o direito ocidental, ela teve uma certa proteção no direito alemão. E aí o nosso Código Civil, tanto de 16 quanto de 2002, que é o atual, ele pegou muita coisa emprestada, tanto do romano quanto do direito britânico. E aí pegamos também emprestado essa proteção. Basicamente, o que a gente vê nessas primeiras aulas não é a posse só como ela é no Brasil. Foi criada aqui. Tá? A gente não tem um doutrinador brasileiro que escreveu sobre a posse. Claro, escreveu com base em outros, mas não tem, na essência da posse, o direito brasileiro. Então, a essência da posse é o direito romano. Entrou guarita lá no direito germânico. E aí, esses dois mecanismos. Pensem naquelas situações que eu mencionei aí de injustiça. A pessoa tem uma faixa de terra, ou tem uma casa, mora com a sua família, e por ela não ser dona, por ela não ter comprado e registrado, porque para ser dono pressupõe o registro, a gente vai ver isso em aulas futuras, então ela não tem proteção. Então eu posso pode um terceiro pôr ela para a rua, porque ela não pode ser assim. Aí cria-se aí esses dois mecanismos. O primeiro que nós temos é o possidendi.
Veja que justamente o final da palavra, para não esquecer, remete a um de direito. Então, o ius, que é direito, né? Possidendi é uma posse fundada em um título. É uma posse fundada em um direito. Então, toda vez que lerem, que ouvirem, a posse fundada no ius possidendi significa a posse fundada na propriedade, que é um direito real. Então, o Código Civil, inspirado lá na Roma Antiga, no direito alemão, o que ele adotou também? Ele adotou a defesa da posse por ser titular da propriedade. E aí, como titular de um direito real de propriedade, eu posso ceder esse bem reivindicatória, tá? O nome reivindicar vem do verbo realmente reivindicar. Eu reivindico aquilo que é meu. Tá? Eu só posso ter reivindicação sem o título, para não esquecer. Com isso, a ação reivindicatória ela só cabe para o ius possidendi, porque o ius possidendi é a defesa da posse fundada em um direito. Qual direito? Direito real de propriedade, do artigo 1225, inciso 1. Essa seria a primeira premissa. Essa seria a primeira lógica. E realmente é bem lógica. Se eu sou titular de coisa minha, de coisa própria, de verdade, obviamente eu tenho que ter proteção possessória a essa coisa. Do que adianta eu ter um bem e não existir proteção? Do que adianta eu ter um bem e não ter a defesa desse bem em juízo? E aí, a defesa ela pode, através da ação reivindicatória, que não se confunde com a ação possessória. Tá? Ação reivindicatória é ação competente para o titular de domínio ou para o titular do direito de propriedade. É sinônimo de propriedade no direito civil. Mas aí eu falei, as situações injustas ficam justamente para o segundo mecanismo, que é o ius possessionis. E aí, o ius possessionis é o direito à posse numa relação possessória, não numa relação de direito. Porque a posse, a gente vai ver depois, é uma relação de fato, é uma relação fática, não necessariamente uma relação embasada em um documento, não uma situação embasada em um título. Existe posse sem título, tá? E aí, o ius possessionis é o que permite as ações possessórias. Então, eu compro um apartamento, vem João e invade o meu apartamento. Fica lá durante 2 dias. Maria invade o apartamento que era meu, tirando o João de lá. João pode pedir reintegração de posse contra Maria? Se nós adotássemos só o ius possidendi, não poderia, porque João não tem título. Não é ele o dono. Então, ele não tem proteção possessória. Mas adotamos essa dúvida aqui. Ele pode pedir não, porque ele mostra posse. E aí, nas posse, por serem situações de fato, ganha quem mostra o quê? A melhor posse. Ganha quem der a posse mais benéfica naquela situação concreta. Então, o direito brasileiro, ele permite essas duas modalidades de defesa. Como exemplo aí, eu não coloquei só o caso de, eu nem coloquei o exemplo de invasão, mas poderia, o exemplo que eu acabei de falar, cabe no ius possessionis, mas cabe também decorrer uma posse justa, uma posse legal, que é a posse do contrato de locação e o contrato de comodato. Se eu pactuo com alguém, contrato de locação ou comodato, eu estou entregando bem para a pessoa. A título de propriedade? Não, a título de posse. E aí, posse direta. E aí, se alguém invade, se alguém tenta, ou eu mesmo, tento retomar a locação antes do prazo dela, o usuário vai viajar e eu entro no imóvel, porque eu julgo poder, eu julgo ser cabível. Cabeça eu entendo que eu tenho a propriedade, eu tenho tudo. Eu não posso.
Quando o locatário volta de viagem, por exemplo, ele me tira, porque ele vai embasar numa ação possessória, uma reintegração, por exemplo. Então, veja, vai ter uma reintegração o proprietário, depende do possível. Tá? Depois a gente vai estudar melhor em espécie essas ações, mas essa noção aqui da proteção possessória, fundada no título, que é o ius possidendi, e cédulo, que é só a posse, que é o ius possessionis. Então, Tiago, cuidado com essa nomenclatura aí. Quando eu falei do ius possidendi, o ius possessionis, ficou alguma coisa? tem como repetir, fazendo favor, a explicação dos dois? Porque picotou bastante para a gente pegar a informação. Por Vou dar favor? uma resumida aqui. Beleza, obrigado. O ius possidendi, então, é a defesa da posse fundada no direito. Direito esse que a gente tem aí como exemplo, que é o próprio direito real de propriedade. Então, essa seria a defesa da posse fundada em um direito. Mas existe também a defesa da posse fundada somente na posse, sem um direito. Aí seria o ius possessionis, que é onde cabe as ações possessórias. Então, a diferença é que um é fundado no direito real e o outro é fundado num direito possessório. Então, basicamente, a diferença é essa. E aí, o possidendi cabe a ação reivindicatória, que é para reivindicar algo, e o possessiones vai caber as ações possessórias. Então, o proprietário, ele pode reivindicatória, mas também ele pode menos. Ele também pode a possessória. Só o possuidor não. Só o possuidor só vai poder a última. Só vai poder o ius possessiones. Só pode as possessórias, que é reintegração, manutenção e interdito proibitório. Ô, Tiago, Oi, oi. no caso, igual você falou, quem pode mais, pode menos, né? No caso aí, o proprietário, que Vamos, documento seria? vamos só deixar a pergunta, eu acho melhor para o final, Tá, tá? Anota, ou se quiser coloca no chat, mas só para não, para a gente dar sequência, aí eu vou acabar um pouco antes mesmo, a gente coloca as perguntas no final, tá? Aí no caso aqui então, o possidendi vai caber reivindicatória, possessiones as possessórias, tá? Então, não esquecer isso. Então, a defesa da posse, ela pode ser fundada dessas duas maneiras. Ou funda-se um título que é de propriedade, um título que é de direito, e aí é o possidendi, ou funda-se na relação de fato, que é a relação com a coisa. E aí é o ius possessionis, que vai tratar meramente da posse. Tá? Então, essas duas formas de defesa vêm lá do direito romano e são aplicadas no direito brasileiro. Essa, então, é a ideia sobre a defesa da posse, ou a importância da posse. Agora a gente vê a natureza jurídica desse instituto. Tá? Para explicar a natureza jurídica, nós temos aí duas teorias. Uma teoria subjetiva e uma teoria objetiva. A teoria mais antiga é a primeira. Então, a teoria subjetiva de Savigny foi o primeiro, ou mais importante, melhor dizendo, é o mais importante autor que escreveu o que seria a posse. Tá? Ele teorizou. Por quê? Por ser relação de fato, ela é teorizada. Tá? Tem uma teoria, um mecanismo, uma lógica para explicá-la, através do ponto de vista subjetivo. Então, Savigny, ele define a posse com dois elementos. Então, posse para Savigny é ter o poder físico sobre a coisa, e aí isso significa corpus, é a mesma coisa que corpo, então corpus ou poder físico sobre a coisa, mais o elemento de vontade que é o animus domini, ou vontade de ser dono, ou ânimo de ser dono
seria a tradução mais exata. Então, para ser possuidor na teoria subjetiva, eu preciso ter a coisa comigo, eu preciso exercer um poder físico sobre ela, é um elemento objetivo, mas eu preciso também do elemento de vontade, que é a intenção de ser o quê? Dono da coisa. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter desejo pela coisa. E isso é posse para a primeira teoria. Se falta um desses elementos, não é posse. E aí é difícil analisar o elemento subjetivo. É complexo analisar o elemento subjetivo, tá? Pensem no caso do locatário. O locatário tem corpos. O locatário tem poder sobre a coisa. Mas o locatário não tem vontade de ser dono. Por quê? Se ele tivesse a vontade de ser dono, ele faria o quê? Compra e venda. E não locação. Então, para a primeira teoria, eu preciso de um elemento que é de vontade. Eu tenho que ter vontade. Se eu não tenho vontade de ter a coisa, eu não sou possuidor. E aí exclui como possuidor quem? Todos os finais que terminam aí em ário. Locatário, comodatário, usufrutuário e etc. Depositário, tá? Por quê? Esses sujeitos possuem corpos, porém não possuem animus domini. Então falta o elemento de vontade. Então, se o Brasil adotasse a teoria de Savigny, locatário, usufrutuário, comodatário, não poderiam defender por uma ação possessória. Por quê? Porque eles não são considerados possuidores. Porque para ter posse, eu preciso ter vontade de ser dono. Tá? Então, cuidado com essas teorias. A teoria de Savigny, que é subjetiva, eu preciso de dois elementos. Sem um dos elementos, não existe posse. Sem um dos elementos, pode ser um nada jurídico, mas posse não é. Então, um elemento objetivo, eu tenho que ter a coisa, eu tenho uma caneta aqui na minha mão, eu tenho o poder físico sobre a caneta. Agora, eu teria que fazer uma segunda pergunta. Além de eu ter a coisa, não basta. Eu preciso ter o quê? Ânimo de dono, vontade. Eu quero ser dono. E aí, só sabe isso se me perguntar. Você quer ser dono da coisa? Aí eu seria o quê? Possuidor. Tá? Então, corpus mais animus domini é igual a posse para a teoria subjetiva. Para Ehring, inclusive, ele foi aluno de Savigny, ele escreveu uma outra teoria, porque ele achou que a teoria lá do seu professor era um pouco complexa e era um pouco injusta. Então ele escreveu a teoria objetiva. A teoria objetiva, como o nome diz, ela só tem um elemento. Elemento esse que é objetivo, é o corpus. Então, o corpus para Ehring, na objetiva, ele muda um pouco de sentido. Não quer dizer necessariamente o poder físico sobre a coisa, e sim a aparência de dono, a aparência de propriedade. O que define essa teoria objetiva é a aparência de ser dono. Eu tenho que aparentar, eu tenho que parecer ser, não que eu tenha que ser. Então, eu tenho que ter aparência de dono, eu tenho que ter conduta, eu tenho que ter atos de propriedade. É assim que eu demonstro posse para Ehring. Veja que não fala de vontade. Eu não estou perguntando se eu quero ser dono. Ela fala só de conduta. Ela fala só de exteriorização. Ela só fala de aparecer dono, de parecer ser. O parecer ser é diferente de ser.
Ele parece que é, mas não é. É essa a ideia de Ehring. Então, essa é a ideia de corpus para teoria objetiva. O Código Civil, ele adotou uma para definir o que é posse. Tá? Então, basicamente, o Código Civil, ele adotou a segunda teoria, que é a teoria objetiva de Ehring. Então, posse no Código Civil brasileiro. Como é que se define posse? Se define com a aparência de propriedade. Se define com a exteriorização de propriedade. Porque aplica teoria objetiva de Ehring. Tá? Então, o código ele adotou a teoria objetiva. Depois vocês podem ver no artigo 1196. E, como consta aí no material, ele tem que ter, então, o quê? O exercício do atributo de propriedade. Ele tem que demonstrar propriedade. E aí, como que ele demonstra propriedade? Usando, gozando, dispondo ou reivindicando. Reivindicar gera o direito de sequela. Tá? Então, como que eu demonstro propriedade? Não estou analisando se eu sou proprietário. Não é a matéria ainda. A matéria ainda é posse. Mas para conceituar o possuidor, eu preciso exteriorizar propriedade pela adoção da teoria objetiva de Ehring. E como que eu exteriorizo propriedade? Através de pelo menos um desses verbos. Usar, gozar, dispor ou reivindicar. Tá? Então, para ser possuidor, eu vou exercer um desses atributos que a gente chama. Existe, obviamente, uma exceção. A exceção aqui é a uso capião. Na uso capião, adota-se a teoria subjetiva de Savigny. Inclusive, um dos requisitos da uso capião é animus domini, é vontade de ser dono. Mas não é o objeto agora. O objeto agora para vocês é saber qual teoria o Brasil adotou para definição de posse. Se é uma questão para analisar se existe ou não posse, aplica-se teoria objetiva de Ehring. E aí, como que eu sei se existe ou se não existe posse? Eu tenho que visualizar uso ou não é E, ou gozo, ou disposição, ou reivindicação. Via de regra, vai estar em uso e gozo, quando se fala em posse. Então, não esquecer isso. Para entender um pouco da posse, a gente explica o mínimo de propriedade, porque a ideia de posse está contida na propriedade. Tá? Ser proprietário é uma coisa. Inclusive, ser proprietário é ter isso tudo. É ter o uso, o gozo, a disposição e a reivindicação. Ser possuidor, basta um. Está escrito no material, tá? Cuidado para não confundir. Basta o exercício de um dos, e não de todos. Não dois, não três. Então, a posse basta um atributo da propriedade. Via de regra, são os dois primeiros que existem. O locatário, por exemplo. Locatário tem qual atributo? Uso. Então, ele é possuidor. Por quê? Porque ele exterioriza propriedade, de acordo com a teoria adotada. O usufrutuário, ele tem o quê? Uso e gozo. Ele tem uso e fruição. Então, o usufrutuário, ele é o quê? Possuidor. Por quê? Ele exterioriza propriedade, através do uso e da fruição. Gozar e fruir são sinônimos. Tá? Então, os atributos são esses do material, mas a fruição é a mesma coisa que o gozo. Tá? Então, quando fala gozar ou fruir, é a mesma coisa. Tem aluno que escreve: ter posse é ter uso, gozo, fruição, está errado. É uso,
gozo ou fruição, porque é a mesma coisa, disposição ou reivindicação. Mas aí frisando, para a posse, a importância é, geralmente, os dois primeiros, uso e fruição. Então, a posse nada mais é, e aí eu coloquei justamente em negrito para frisar, é exteriorização da propriedade, é parecer ser, é ter uma conduta de dono, tá? E é, como eu já tinha falado, uma relação de fato que a lei confere proteção. Então, exteriorização de propriedade é basicamente o que define a figura do possuidor. É o que define a posse no nosso ordenamento jurídico, por adoção da teoria objetiva de Ehring, que só precisa do elemento corpus. Tá? Se a gente adotasse a subjetiva, aí vários desses exemplos não entrariam como exemplo de posse. Tá? Lembrem disso. Locatário não tem vontade de ser dono. Então, para Savigny, locatário não é possuidor. E para Ehring, sim, locatário parece proprietário. Locatário exterioriza propriedade. Exterioriza. Através do quê? Do uso. É ele que mora. É ele que usa. É ele que os vizinhos estão vendo no apartamento. Então, isso é exteriorização. É parecer ser. Tá? Eu demonstro ser. É bem subjetivo isso. Mas as primeiras aulas, principalmente quando trata da posse, ela é bem teórica realmente. Então, a posse, lembrar, exteriorização da propriedade. Conduta de dono, parece ser. Se é ou se não é, vão estudar depois. É o parecer ser. E aí, como eu falei, para entender a posse, temos que falar minimamente da propriedade. O proprietário, pelo artigo 1196, ele tem tudo isso aí interligado. Então, o dono de um imóvel, ele tem a faculdade ou atributo de usar a coisa, ou deixar de usar. Ele pode gozar da coisa, que é perceber frutos. Então, ele tem percepção de frutos. Ele pode vender a coisa. Além de vender, ele pode doar, porque ele tem a disposição. E ele pode reaver. Como que ele vai reaver? Através da reivindicatória. Tá? Então, o atributo da reivindicação só cabe ao proprietário, porque o próprio nome da ação é reivindicatória. E isso são os atributos da propriedade, seja do bem móvel, seja do bem imóvel. Quando eu falo que eu sou proprietário de algo, eu tenho essas faculdades. Se eu tratar da posse, basta eu ter o quê? Um dos atributos, uma das faculdades. Eu não preciso ter as quatro. Se eu tenho as quatro, eu sou proprietário e não possuidor. Ou proprietário e possuidor. Porque uma coisa não anula a outra. Não existe a anulação. Propriedade é uma coisa, posse é outra. E elas coexistem. Tá? E aí sempre, quem pode mais, pode menos. Então, esses são os atributos da propriedade. Mas, para a definição de posse, para entender o que é o possuidor, vai bastar um. Então, o exemplo, o locatário, ele tem qual desses atributos? O locatário, ele vai ter qual atributo específico? Quem consegue identificar o locatário? Usar? Usar. Então, para a teoria objetiva, ele é o quê? Possuidor.
porque ele exterioriza o uso, tá? E o usufrutuário? O usufrutuário tem o quê? Ele pode usar e dispor, né? Não. Ele pode usar e dispor, não. Gozar. Gozar. Ele pode usar e gozar, porque gozo é sinônimo de fruição, tá? Então, o usufrutuário, ele é possuidor da coisa, porque ele tem, para ele, compete ao usufrutuário as faculdades de usar e gozar. E reaver e dispor fica para o proprietário da coisa. Fica para o, dentro do usufruto, o que a gente chama é de nu proprietário. Ele tem a propriedade nua, tá? Depois vocês vão estudar isso também. Mas assim, o usufrutuário ele tem o uso e o gozo. Então ele é possuidor, porque voltando, ele exterioriza propriedade. Isso é a adoção da teoria objetiva de Ehring. Tá? Então, não esquecer, vai bastar um dos elementos, vai bastar uma das situações. Um outro contrato que já foi objeto de estudo. E o comodato? O comodatário tem o quê? O comodatário tem qual atributo? Quem consegue identificar? Dispor. Não. Comodatário, no contrato de comodato. Empréstimo gratuito. Empresto Eu gratuitamente. acho que ele pode usar só, né? Reaver, no caso. Não, Não. ele pode só usar, né? No caso. Só o uso. Apenas Porque uso. na verdade ele só usa, né? Não é nem proprietário, nem tem vontade de ter a coisa. Reivindicação só cabe para o proprietário, titular do direito real. Disposição é a mesma coisa. Eu não posso dispor de algo que não é meu. Eu não posso vender algo de vocês. Não tem lógica. Imagina se o locatário pudesse vender o apartamento. Ele não pode ter essa faculdade. Imagina se o comodatário pudesse vender a casa que ele mora gratuitamente. Não pode. Então, todo contrato que há a entrega de um objeto, a gente consegue visualizar a posse. Porque a gente visualiza o quê? A exteriorização da propriedade. E aí vejam os exemplos. Esta exteriorização, ela se dá através do uso ou do uso e gozo. Depende do exemplo. Depende da situação. Locação, em regra, é uso. Mas se tem um pé de manga lá, o locatário pode ficar com as mangas? Colher? Em regra? Pode. Então ele vai ter uso e gozo. Uso e fruição na locação. Continua sendo possuidor. Usufruto tem uso e fruição. Comodato tem uso. Via de regra, tem uso. Depósito. Contrato de depósito tem o quê? Uso. Tá? Ele tem lá a coisa guardada em poder dele. Às vezes, esse uso é contido. Ele não pode tecnicamente usar, mas ele exerce um poder sobre a coisa, de tê-la guardada consigo. Então, ele é possuidor. Tá? Depositário também é exemplo de possuidor. Tudo isso é para ver que a posse vai bastar o quê? Um ou outro. Um ou outro. Quando eu tenho isso tudo aqui, os quatro, eu tenho propriedade. Tá? Então, cuidado. Ser possuidor é ter um dos atributos, podendo ele 99,9 ser uso e fruição ou apenas uso. Tá? Não esquecer, a reivindicação é exclusiva do proprietário. A disposição, também eu não consigo ver um exemplo aqui dessa disposição, cabendo só ao possuidor. A disposição é inerente ao proprietário. Quem que pode doar um bem? Vocês poderiam doar o meu imóvel? Não, só Não, quem é o não dono, pode. só quem é proprietário. Aí tem que analisar.
Será que o imóvel que eu estou, eu tenho propriedade ou eu tenho posse? Aí entra na matéria. A princípio, posse, todo mundo consegue responder que eu tenho. Por quê? Eu estou exteriorizando isso. Eu estou dentro de uma casa. Então, pressupõe o quê? Que eu tenho o uso da coisa. Então, o que eu sou desse imóvel? Possuidor. Porque eu exteriorizo propriedade. Exteriorizo através do uso. Tá? Então, visualizem a posse dessa maneira. É bem teórico? É, mas não tem outra maneira. Tá? Porque o conceito de posse ele está atrelado à natureza jurídica. Ele está atrelado à figura dessas teorias. Existem outras teorias ainda, mas elas não são aplicadas no Brasil. Tá? São as chamadas teorias sociológicas. Tem na Espanha, França e Itália. Então, quem quiser ler um pouco mais sobre as teorias da posse, pode ler as teorias sociológicas, que elas vão tratar da posse por um outro viés, que é o viés sociológico. Aqui não é sociológico. Aqui é um viés um pouco mais objetivo que o sociológico, porque eu parto do pressuposto de analisar os elementos da propriedade. Tá? Isso para a teoria objetiva. Então, querem saber se o sujeito é possuidor? Tentem enxergar nele o quê? Ele parece ser dono. Se ele parecer ser dono, a princípio, possuidor ele é. Proprietário, não sei ainda. Sei, mas não vou falar ainda. Não sei porque não é objeto agora. É exteriorizar. É mostrar ser. Mas não basta dizer isso. Não basta responder isso. Tá? Então, por que é? Porque parece dono. Não. Ele é possuidor. Por quê? Porque ele exterioriza a propriedade através do atributo, do uso e da fruição. Tá? Tem que ser a ideia completa. Isso pela adoção da teoria objetiva de Ehring. Então, foi na teoria objetiva de Ehring que locatário, usufrutuário e comodatário puderam ter vez na relação jurídica de serem considerados possuidores. Tá? Então, cuidado. Ser posse é parecer ser dono. Então, quando vocês aí têm um vizinho, ao olhar para o vizinho, cuidando do jardim, a princípio, o que parece? Parece ser dono. Ele está usando da coisa ali. Veja só, o ato dele não é de disposição. O ato dele não é de reivindicação. Se ele tivesse dispondo de coisas móveis, ia ter uma disposição. Aí também ia ter o quê? A exteriorização da propriedade. Então, ele também poderia, num simples olhar, ser considerado possuidor. Então, para entender a posse, lembrem dos atributos da propriedade. Visualizem um, pelo menos. Geralmente é 99,9 uso e ou fruição, cumulados ou não. Depende do caso concreto, depende da natureza jurídica do contrato. E aí os contratos é direito obrigacional, é outra relação. Mas dentro de uma relação contratual, existe, obviamente, a relação possessória, que é o poder que existe sobre a coisa aí. Tá? Então, depois vocês vão ler aí o 1196 e o 1228. Deixem sempre junto. Artigo 1196 com 1228. 1196 trata da posse. 1228 vai tratar da propriedade. Então, o primeiro, posse, 1196. O segundo, 1228, direito de propriedade. Falando aí dos atributos. E aí não esquecer, para entender esse conceito jurídico que é indeterminado, precisamos teorizar. Não tem outra receita. Não existe
estudar posse apenas com o conceito, tá? Chegar e dizer, posse é isso. Não, porque passa por toda essa ideia aí da própria proteção à propriedade, da própria ideia da compreensão do que é ser proprietário, tá? Ser proprietário é ter vários direitos, é ter várias faculdades. Dentre elas, vender, reivindicar. Coisa que o possuidor, juridicamente, não tem. Tá? De forma não legal, claro que o possuidor ele vende. Claro que o possuidor ele dispõe. Mas aí, legalmente falando, não poderia. Mas aí, o que está aparecendo? Exteriorização de propriedade. O que está aparecendo? Parece ser dono. Ué, João está vendendo um lote, mas João não é o proprietário. Mas ele está vendendo. Ele parece o quê? Ser proprietário. Que ele exterioriza isso, a venda. Tá? Então, cuidado que a posse parece complicado, mas não é tanto. Basta entender a diferença das teorias, tem que entender essa diferença. Aqui não fala em vontade, aqui não fala em desejo da coisa, para poder compreender o que seria o sujeito ser um possuidor. Tá? Então, vocês aí que estão com o celular ou com o computador, com o caderno, se eu vejo daqui alguém com esses objetos, me parece o quê? Exteriorização de propriedade. Por quê? Está usando o caderno. Então, no mínimo, esse aluno é o quê? Possuidor do caderno. Que ele demonstra a exteriorização de domínio do bem. Tá? Logicamente, ele pode ser possuidor e pode ser também proprietário. Tá? Então, seria basicamente isso aí, a ideia, mas depois vocês leiam com cuidado essas duas teorias. Na doutrina, peguem, leiam e releiam. E os inúmeros exemplos que ela vai trazer. Tá? Leiam com cuidado a ideia do que é ser possuidor para Savigny, para possuidor para Ehring. Porque, quando formos tratar da uso capião, volta a ideia da vontade de ser dono. Volta a ideia da intenção de ter a coisa para si. E aí é a aplicação da teoria subjetiva. Tá? Então, a adoção da teoria objetiva é uma adoção parcial. É para o conceito. Mas não foi adotado de forma unânime. Então, o direito brasileiro aplica as duas teorias. A subjetiva na situação específica de uso capião. E a objetiva para as demais questões jurídicas. Para definição de posse. Para ações possessórias, por exemplo. Numa ação possessória, para explicar se o sujeito é ou não possuidor, aplica teoria objetiva. Vai fundamentar com base na exteriorização. Na uso capião, não. Eu vou alegar o quê? O corpus. Eu vou alegar que eu estou na casa, eu tenho o poder de fato sobre a casa e que eu tenho a intenção de dono. Eu pago tributo, eu cuido, eu zelo. Tá? Eu tenho esses atos para mostrar a minha intenção. É um elemento subjetivo. Aí seria a teoria de Savigny. Tá? Então, só para na hora de ler, não confundir. Não é que aplica as duas teorias. Tá? Aplica uma numa situação, outra em outro diverso, em outro contexto. É uma outra aplicabilidade que a gente ainda vai ver. Então, por hora, concentrem mais na teoria objetiva. Por hora, da leitura de forma mais aprofundada na ideia de corpus para Ehring, que é a exteriorização de domínio, que é parecer ser proprietário. E aí atrelar. Eu pareço com dono porque eu tenho ou uso, ou gozo, ou disposição. 1% dos casos, tá? A disposição. Então, uso, gozo,
ou disposição. Reivindicação, não. A reivindicação a gente não consegue visualizar para o possuidor apenas. Ela é atributo, tecnicamente, do proprietário da coisa, dada o seu direito de sequela pela ação reivindicatória. Tá? Então, tenha em mente esses 4 círculos aí, a partir do pressuposto de que vocês podem enxergar só um, no caso. Basta ver um. Tá? E tem uma segunda situação, que é a detenção. Existe posse, vocês já conseguiram entender, ainda que de forma, na primeira aula, né? Ainda que de forma mais genérica, que é o que é a posse, o que é ser possuidor, mas existe ainda o detentor da coisa. Tá? Eu posso ter posse, ou eu também posso ter detenção. E aí, ser detentor, lembrem do caseiro. É o exemplo mais fácil. Tá? O caseiro de uma fazenda, o caseiro de um sítio, ele usa da coisa? Usar, ele usa. Ele frui da coisa? Às vezes frui. Vamos pensar no exemplo genérico. Vamos pensar no uso só, para facilitar ainda. Então, quando você olha lá, aquela fazenda, você vê o caseiro capinando, cuidando, arando a terra, ou fazendo o que tem que fazer, que é o trabalho dele. Ele parece proprietário? Ele exterioriza a propriedade? Exterioriza, parece. Parece. Só que ele não faz por vontade própria. Por quê? Ele faz por um vínculo, uma relação de trabalho. Então, essa relação de trabalho entre o caseiro e o seu empregador, não posso considerar esse empregado como possuidor da coisa. Eu vou considerá-lo como detentor. Então, numa escala de importância, nós temos o que primeiro? A propriedade. A propriedade é o que confere mais direitos, tá? Confere aqueles 4 atributos. Abaixo dela é a posse, que existe proteção jurídica, mas basta um atributo. E abaixo da posse é a detenção. Na detenção, o detentor não tem direito nenhum. O caseiro não tem direito sobre a coisa. O caseiro não pode usucapir a coisa, por exemplo. Por quê? Porque falta posse. Então, o caseiro pode fazer uma reintegração de posse? Não, porque ele não tem posse. Ele tem apenas detenção. Então, a detenção, ela significa o quê? Eu tenho, entre aspas, é bem entre aspas, o exercício da posse, mas em nome de terceiro. Eu tenho o exercício da posse por uma relação que é de trabalho, por exemplo. E aí, lembrem do caseiro, lembrem do motorista, igual eu coloquei no material de um ônibus. Quando olha lá, motorista de ônibus, conduzindo aquele ônibus, ele exterioriza a propriedade? Exterioriza. Ele está usando o ônibus. Só que ele usa o ônibus por vontade própria, porque ele escolheu usar? Não. É uma relação de trabalho, inclusive. Então, o motorista de ônibus tem o quê com o ônibus? Uma relação de detenção. Confere algum direito para ele? Nenhum. Direito civil, que eu estou falando, né? Direito trabalhista, claro que sim. Então, direito civil, dentro dos direitos reais, ele não tem direito. Se alguém furta o ônibus, se alguém rouba o ônibus, levou o ônibus, ele pode ir atrás e perseguir o ônibus através de uma reintegração de posse? O motorista? Não. Não. Por quê? Falta a posse. Falta esse elemento. Pode esse motorista fazer ação reivindicatória? Reivindicar o ônibus? Não. Falta Não. propriedade. Só proprietário. Então,
Quem poderia reivindicar? Seria a empresa, por exemplo, que é a titular do direito de propriedade. Quem poderia reintegrar? Também seria a empresa, que tem posse. Além de propriedade, ela vai ter a posse. Tá? Então, a detenção, ela não vai conferir direitos. E aí, outros exemplos que eu deixei. Motorista particular de um carro, você olhando lá, João conduzindo aquele veículo todo dia, o que parece? Parece que ele usa a coisa. Mas ele usa por força, por vontade própria? Não, ele usa porque ele foi contratado para aquela função. Ele foi contratado para aquela situação. Tá? A mesma coisa, a empregada doméstica de uma casa. A empregada doméstica de uma casa, ela tem posse sobre os móveis da casa? Logicamente não. Imagina eu falar que a empregada é possuidora dos bens que ela limpa, por exemplo. Não existe isso. Ela é o quê? Meramente uma detentora, por uma relação, por um vínculo de trabalho. Então, na detenção, vocês vão visualizar um vínculo. Esse vínculo pode ser de trabalho ou pode ser um vínculo de subordinação. Tá? Além de outros exemplos, como os bens públicos, também é uma relação de detenção, mas é do direito administrativo. É importante que vocês diferenciem. Primeiro entendam a posse, o conceito, a partir do que a gente falou de teoria, e depois entenda a diferença para a detenção. Porque se é colocado um caso concreto e naquele caso concreto não existe posse, toda a resposta dele vai estar errada se responder que ele é possuidor. Tá? Tem que fazer primeiro a identificação do sujeito. Identificar ele no plano jurídico. No plano jurídico, ele é o quê? Possuidor ou detentor? Proprietário ainda não vai ser cobrado, mas a ideia de possuidor e detentor. Numa locação, o locatário é possuidor, o locador é possuidor também. E o, além de possuidor, é proprietário. Ali, nessa relação contratual, eu não falo de detenção. Não existe um vínculo de subordinação entre locador e locatário. Não existe hierarquia. Não existe relação de emprego. O que existe é o quê? Obrigações contratuais. Então, isso é posse. O locatário exterioriza o uso porque ele quer. Porque ele quis alugar aquele apartamento. E não porque uma relação obrigou ele a alugar aquele apartamento específico. Se assim fosse, aí seria detenção. Mas não é o caso. Então, a detenção, vocês vão visualizar a pessoa usando, entre aspas, algo, mas ela não usa porque ela escolheu. Ela não usa porque ela fez um contrato de escolha. Ela usa porque foi imposta a ela. Uniforme, quem trabalha. Uniforme é coisa. Roupa é coisa. Tá? Coisa móvel, mas é coisa. Uniforme, se tem lá na obrigação contratual que ele deve ser devolvido fim do contrato. Equipamentos de segurança. Isso seria o quê? Posse? Não. O empregado tem detenção sobre essas coisas. Sobre o uniforme e sobre esses equipamentos de segurança. Tá? Depois vocês vão entender melhor a grande importância de identificar o sujeito como possuidor. Principalmente quando fala da uso capião. Porque aí, se eu falo em posse, é cabível o uso capião, desde que cumpridos os requisitos, que são inúmeros. Se eu falo em detenção, não existe uso capião de detenção. Senão, o caseiro, a empregada doméstica, levaria a casa para ela. E o caseiro também. Fica trabalhando lá durante 30 anos na fazenda e alega o que depois dos 30 anos? Uso capião.
E aí o patrão perde a casa, perde a fazenda. Não tem lógica nenhuma, porque é uma relação precária. Essa relação precária a gente chama de detenção. Então, cuidado, tem que diferenciar. O detentor também, ele pode ser chamado de fâmulo. Fâmulo é a mesma coisa que detentor, tá? E aí, no material, eu também já acabei adiantando que eu mencionei aí que não vai caber a uso capião, né? Também já falei com vocês. O que enseja a uso capião é a posse. Detenção não gera direito, não enseja nada, tá? Então, para identificar, cuidado, a detenção, às vezes, se parece com isso aqui. Parece que o sujeito está usando, parece que o sujeito está fruindo, mas ele está usando ou fruindo por uma relação jurídica de trabalho, por uma relação jurídica de subordinação, e não uma relação jurídica que ele escolheu dentro lá do campo da autonomia privada da vontade, ao elaborar um contrato. Tá? O que é diferente quando a gente fala nos contratos. Locação, usufruto, comodato, etc, etc. Os casos de invasão também. Invasão não é detenção, é posse, desde que passe um tempo que a gente vai estudar ainda. Quando eu invado uma casa, eu invadi por força própria. Eu invadi porque eu quis. Não tem uma relação de trabalho me obrigando a invadir a casa. Tá? Então, diferenciar. A posse, além de ser tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que vocês viram, ela é por força própria, por vontade, por desejo próprio da pessoa que quer a coisa. Então, interesse, desejo, vontade própria. A detenção, não. A detenção, eu tenho uso ou fruição da coisa por um vínculo, um outro vínculo. Leia-se de trabalho, relação de emprego, ou uma relação de bens públicos, que foi um outro exemplo que eu dei também. Nós não vamos ter posse dos bens públicos. O que existe é detenção de bem público. Tá? Por isso que passava, às vezes passa na TV, passa no jornal, é veiculado lá a retomada dos bens públicos, de pessoas que estão morando lá há anos. Elas alegam uso capião e conseguem? Não. Por quê? O bem público, ninguém vai ter posse dele. Fica lá morando 50 anos. Aí vem o município e tenta tirar a família. Vai conseguir, vai tirar. Adianta a família alegar uso capião? Não, porque o requisito da uso capião é posse. E o que aquela família tinha no imóvel do município? Detenção. O que ela tinha de direitos? Nada. Não tinha direito algum. Tá? Então, quando vê os bens públicos também, os bens públicos estão sujeitos à detenção. Sem direito algum, porque aí a gente visualiza uma relação de direito público. Não é uma relação de trabalho, mas é uma relação do direito público, do direito administrativo, que não confere posse. Tá? Então, provavelmente vocês já viram, dentro do direito administrativo, essas questões. Mas eu trago como exemplo aqui também, mesmo sem estar no material, porque realmente não é matéria do direito civil, mas eu coloco como exemplo também. Tá? Então, a detenção é quando obedece a ordens, é quando obedece a situações jurídicas, quando obedece a um comando de alguém. Comando que pode ser relação de trabalho, subordinação ou bens públicos. Isso é detenção. Parece com posse, até certo ponto, até vírgula. Tá? Depois da vírgula vem por relação de trabalho, bens públicos, etc. Isso que eu expliquei. Tá? E o possuidor não. Possuidor é ter a coisa e parecer ser dono. E aí ele parece, através lá dos artigos 1228 e 1196. A isso ele confere a
proteção possessória, isso lhe confere os direitos inerentes à posse, tá? Então, dentro do que a gente tinha que ver hoje é o histórico da posse, essa ideia, principalmente do ius possidendi e o ius possessionis, foi o primeiro ponto, está incluído dentro do histórico. O conceito de posse, conceito que é analisado pelas teorias, tanto a teoria subjetiva quanto a teoria objetiva. Entender uma noção mínima do que é ser proprietário, mas bem mínima, só para poder entender a posse. A gente não se prende à propriedade agora. E diferenciar a posse da detenção, para poder já compreender que nem tudo que está vendo é posse também. 80% é. 80% do que eu vejo, alguém usando um objeto, é posse. Os outros, 10% ou 20%, dependendo, é detenção. Porque existe uma relação de emprego ou existe uma relação de hierarquia, uma relação de subordinação. Ou aquele bem é público. Tá? Então, basicamente, lembrar dessa gradação que eu falei também. Mais importante, confere mais direitos à propriedade. A gente vai estudar depois. Depois da propriedade, a posse. Existem inúmeros direitos inerentes a ela. E, por último, a detenção. A detenção não confere direitos. A detenção não confere proteção. Tá? Então, não esquecer essa diferenciação. É uma diferenciação básica, mas permeia toda a matéria. Tá? Ainda que seja básica, vai ser utilizada daqui para frente em qualquer situação. O primeiro passo, então, de vocês é identificar o que é posse, pelo conceito. Depois da identificação, na aula seguinte, a gente começa a ver a classificação da posse, que é, de certa forma, extensa. Existem várias formas de classificar essa posse. Tá? Depois, entra-se nos direitos do possuidor. Direito a fruto, direito à benfeitoria, direito à responsabilidade civil. Tá? Depois, a proteção da posse. Aquisição, extinção, transmissão. Então, como eu falei, esse tema ele é grande porque ele trata de diversos pontos. Vai desde o surgimento, passando aí pelo conceito, classificação é extremamente importante, e depois os direitos inerentes ao possuidor. Então tem que compreender bem esse conceito, tem que compreender bem essa natureza jurídica. Tá? E aí, leiam na doutrina algo referente às teorias. Não tem como dizer que sabe tudo da teoria simplesmente com aula ou simplesmente lendo um resumo. Não entende. Tá? Essas teorias vocês têm que dar uma debruçada para ler um pouquinho, porque claro que eu mastiguei aqui ela um pouco, mas na hora de ler lá, vocês vão ver os desdobramentos que elas vão trazer para vocês. Tá? Veja se tem dúvida dentro disso aí. Se ficou entendido. Principalmente o conceito e principalmente a distinção das teorias. Dentro dos exemplos também que eu passei. Tá tranquilo, professor. Conseguiram entender? Sim, professor, só uma dúvida. Você vai disponibilizar esses slides? Vou. Ah, então Vou tá sim. bom. Tá? É porque eu não consegui anotar durante a aula, aí depois eu vou pegar pelos slides para poder anotar no caderno. Sim. E essa gravação também vai estar disponível, professor? Também. Tanto a gravação quanto o material. Não no dia, tá? No dia eu não consigo fazer, mas depois sim. Não, tá bom, sem problemas. Obrigada. No decorrer da semana, eu ainda vou arrumar o AVO e vou identificar lá. Aula 1, aí o vídeo e o material. Tá? E aí,
pelo menos pelo material, dá para vocês terem noção também do que deve ser objeto, para poder fazer uma leitura e uma complementação do material. Tá? Então, o grande objetivo do material escrito não é esgotar, não. É somente dar a diretriz, para vocês irem acompanhando o que vai ser visto a partir dali. Tá? Veja se ficou dúvida, porque como também estava cortando, aí pode ter ficado alguma coisa muito ruim aí. Tá? Por favor, professor. Boa noite, professor Richard. Eu fiquei com uma pequena dúvida em relação aos conceitos, para visualizá-los na prática. Por exemplo, o conceito de uso é muito simples a gente relacionar ele com a prática, mas a fruição, a disposição e a reivindicação, eu fiquei um pouco com dúvida na amplitude desses conceitos, até onde eles vão se estender num caso prático, como eu vou interpretá-lo na prática. Na doutrina eu vou conseguir entender essa extensão desses três conceitos, por exemplo, a função, a disposição e a reivindicação. Vai, mas eu não posso entrar muito nesse momento, senão eu vou falar da propriedade. Aí vai confundir vocês. Se eu explicar todos esses atributos da propriedade, eu já vou tratar da propriedade antes da posse. Por isso que a matéria ela é complicada nesse ponto de vista. Eu tenho que explicar com uma certa medida, senão eu vou extrapolar e vou entrar na propriedade, que é outro tema. Aí vocês vão confundir, vão misturar propriedade com posse. Então, por hora, tenta pensar assim, o uso é fácil visualizar, né? O uso vocês conseguem enxergar de forma simples. Ver a pessoa usando, tá? Ver a pessoa no imóvel, por exemplo. A fruição pensa na percepção do fruto. Quem recebe aluguel? Eu fiquei sabendo que Maria recebe um aluguel de uma casa. Então, Maria o quê? Exterioriza a propriedade. Pelo quê? Pela fruição. É um exemplo. Tá? Maria colhe as mangas do imóvel, que tem um pé de manga, uma mangueira. Então, Maria tem o quê? Fruição do imóvel. Se ela tem fruição, ela tem exteriorização de propriedade. Vê se entendeu esse fruto, esse gozo, fruição. Sim, ficou claro. Da maneira que você explicou agora, eu consegui compreender perfeitamente. Tá. Eu não posso falar muito naquele momento, você entendeu? Porque senão eu vou extrapolar e vou tratar da propriedade. A disposição é o ato de tirar o bem de si. É o ato de passar o bem para outra pessoa. Vendendo, doando, entregando, de forma definitiva. Aí é venda ou doação. Eu vou vender um bem, eu vou vender os meus móveis, entre aspas, meus, ou eu vou doar os meus móveis. Quando eu falo isso, eu exteriorizo o quê? Propriedade pela disposição. E aí, reivindicação não. Reivindicação eu preciso do título. Eu preciso do RGI para poder reivindicar. Então, reivindicação só cabe ao proprietário. Tá? Esses são os atributos da propriedade, mas a gente estuda eles com detalhe quando vê a propriedade. Mas vê se ficou claro para poder tentar identificar a posse. Então, para a posse vai bastar um. Professor, aqui é o Renato. O senhor tinha falado que no caso do locatário, ele tem também a fruição. Né? No caso, igual, por exemplo, você aluga um imóvel, tem lá as mangas, isso é uma fruição. No caso, você vai usar também daquele benefício ali do seu contrato de locatário, né? Sim, dentro desse exemplo, sim. Se no contrato constar que não pode fruir, aí ele tem só o uso. Continua sendo possuidor. Possuidor, mesma forma. Sim. Mesma coisa, tá? Ali é só o exemplo mesmo. Porque você tinha falado que no caso da fruição ele se encaixa mais na propriedade, né? Mas nesse exemplo ele se encaixa no caso do locatário dele. A fruição encaixa mais no uso-fruto. No contrato de uso-fruto. No uso-fruto. No uso-fruto. O uso-fruto a gente vai estudar ainda. Então, vocês estão vendo a grande complexidade da matéria é isso.
É porque a gente tem que tratar de um assunto falando de outros, mas não pode adiantar tudo dos outros. Entendeu? Sim, professor, por favor. Não, Já acabou, beleza. Renato? Renato. Tá. A reivindicação, nesse caso, então, é um termo específico, um termo jurídico. Uhum. Não está ligado a um termo genérico, tipo reivindicação de uma posse. E, se eu falar dessa forma, está errado, porque quando eu falo reivindicação nesse ponto, eu estou, dessa forma, eu estou me referindo a um termo específico do dicionário jurídico, por exemplo, que tem a ver com o título. Exato. Entre o que as pessoas falam no dia a dia e a ciência jurídica, há uma diferença. A reivindicação para a nossa disciplina é apenas do proprietário. Só proprietário reivindica. Possuidor reintegra. Então, esse é conhecimento jurídico que vocês têm que ter. Possuidor só pode reintegrar através da reintegração de posse. Ou manutenir na manutenção e etc. Proprietário, quem tem o título, quem tem o domínio da coisa, pode reivindicar. No dia a dia, as pessoas falam reivindicar com um termo genérico, porque no dicionário ele tem um termo genérico. Reivindicar algo. Só que na disciplina, reivindicar só para quem é dono. Por quê? Para reivindicar, eu tenho que apresentar um título. E posse não é título, posse é fato. Tanto é que posse é fato que estuda pelas teorias. Se posse não fosse fato, estudaria igual a propriedade, pelos artigos, sem precisar de teoria. Então, a posse, por ser relação de fato, vamos pensar sempre, é uma situação que a lei confere direitos, a lei confere proteção, mas não confere todos os direitos. Pensem lá nos atributos do proprietário. O possuidor, ele não vai ter todos. Se ele tiver todos, ele é o quê? Possuidor e proprietário. Ele é as duas coisas. O locador tem. Pensem lá na locação que vocês já estudaram. Eu falei do locatário. O locatário tem o quê? O uso. E às vezes tem o fruto, como o Renato falou, que eu tinha falado. Pode ter que ter o uso e o fruto. O locador não é porque ele não está morando que ele não tem posse. O locador, ele tem o quê? A faculdade de vender, que é dispor, e ele pode reivindicar. E aí a gente vai entrar na aula seguinte, que é na classificação da posse. Posse direta e posse indireta. O locatário tem posse direta, porque ele está com a coisa. O locador tem posse indireta, ele está afastado da coisa, mas ele exerce ato possessório. Quais atos possessórios o locador exerce? Disposição e reivindicação. Entendeu? Vai depender do caso concreto, né? Sim. Vai ficar bem mais claro depois que vocês estudarem a classificação. Tá? Por hora, tenho a ideia da conceituação. Mas depois na classificação vai abrir uma série de coisas. Veja aí, se tem dúvida, se entendeu essa parte. Professor, ficou claro, ficou show de bola, tranquilo. Tá? Eu fiquei satisfeito, professor. Obrigado também. Parabéns pela persistência. Foge um pouco também, às vezes o que eu posso, mas eu tento. Não, é um ato de persistência realmente, principalmente com internet e não sei o que, é realmente persistência. Tá? Aí, vocês leiam então, principalmente, as teorias, para poder compreender bem. Tá? Então, peguem depois aí um livro e vejam as teorias. Cuidado. A matéria não é que ela é difícil, mas ela é ela é complexa. Você vai disponibilizar a doutrina ou já disponibilizou? Eu falei na primeira aula, mas eu vou pôr o plano de ensino ainda, no AVA. Ah, tá. Entendi. Flávio Tartucci, eu falei. Tudo certo. Flávio Tartucci. Entendi. Carlos Roberto. Mais alguma dúvida, gente? Veja aí. Por enquanto não, tio.
Se pegar o livro lá, já tem bastante coisa para ler, tá? Tem bastante página para ler. Porque só essa origem da posse e as teorias é bem extenso. Então, cuidado para a matéria não acumular. Por isso que eu não posso adiantar tudo, entendeu? Se perguntar, eu vou responder. Tá? Mas eu não posso ir e já falar o que é usufruto, o que o usufrutuário pode, o que o nulo proprietário é, que aí vocês não vão entender nada daqui a pouco. Então, por hora, vamos concentrar na posse. O que é possuidor? Ah, mas eu ainda não sei propriedade. Vai saber. Mas só tem como estudar ela depois da posse. Então, assim, cuidado. Porque se misturar um conceito com outro... Até porque o usufrutuário ele está ligado também com, no caso, os atributos da propriedade, né? Então acho que é mais complexo nesse sentido mesmo. Realmente você se misturar embola a cabeça. Não, essa matéria é excelente. Excelente, tá? Ela não é segmentada igual é direito do consumidor, igual é responsabilidade civil. Não, ela faz uma situação na cabeça. E depois ainda vocês vão ter, por exemplo, no período que vem, a hipoteca, o penhor, para confundir mais. É por isso que aquela minha pergunta que eu fiz a respeito da fruição, porque o professor falou que, assim, o proprietário, no caso, quando você vê uma pessoa, visualiza a pessoa recebendo aluguel, ele está tendo a fruição, porque ele está recebendo aluguel. Mas aí ele confunde também com o usufrutuário, porque ele também tem a fruição e o uso. Né? E o locatário também, que ele tem, em parte, a fruição quando ele aluga, percebe aqueles frutos ali e usa. Então, quer dizer, realmente, se você não conseguir separar isso, você embola sua mente. Tem que pensar no contrato, tem que pensar no objetivo. Isso, tem que ser tipo assim, tem que visualizar o caso concreto mesmo e tentar separar. Tem que ser o caso concreto. Tanto é que nessa matéria, as questões, elas colocam o caso concreto completo. Coloca data, coloca tudo. Tá? Então, o caso concreto, não existe presunção. Vai dizer, Joana firmou comodato com Maria em 15 de janeiro de 2015. Vai ser específico, para poder identificar. Porque se eu só conto lá, Joana recebe aluguel de Maria, pode ser um monte de coisa. Sim. Pode ser doação, pode ser empréstimo, pode ser uma infinidade de coisas. E foi bem lembrado pelo Richard a questão da reivindicatória, né, da ação reivindicatória com a reintegração. Quer dizer, realmente é um ponto que confunde quando você fala no dia a dia, acaba sendo... Mas quando a gente estudar a defesa da posse, a gente vai ver ainda mais dessa ação. A gente ainda vai ver mais, tá? A gente ainda vai estudar essas ações mais. Eu acho que vocês já estudaram possessória. Sim. Né? Talvez o professor falou da reivindicatória, ou não, alguma coisa. Foi falado de reivindicatória? Dentro da matéria de processo? Ou ele só falou das 3 possessórias? Eu não me lembro muito bem, mas parece que só foi essas 3. Ação reivindicatória da propriedade, não posse. Somente se usa a reivindicatória, no caso, para poder discutir propriedade. A única coisa que ele falou. Que se discutir propriedade na ação de posse, ele usou esse termo, vai tomar em pé. Tá? Então, porque é situação de fato e a reivindicatória não. A reivindicatória é ação jurídica, porque eu apresento o documento. Sem documento, a minha ação é o quê? Improcedente. Que na posse você só discute posse, né? Na posse eu só discuto posse. Só discuto posse. Tá? E aí, lembrar, como é que eu provo posse para o juiz? Com a exteriorização da propriedade. Eu mostro para o juiz o quê? Que o autor usava da coisa. Que o autor fruía da coisa. Essa é a pergunta que eu queria fazer aquela hora. Entendeu? E não é muito, assim, não é muito fácil você conseguir demonstrar ou separar os dois, né? Não, porque você conseguir separar, né? Você conseguir demonstrar para o juiz o que é proprietário, o que é posse, no caso concreto, é bem complicado você conseguir demonstrar isso. Sim, é complicado. Tá? Então, assim,
A matéria, ela tem sua complexidade. Como eu falei na primeira aula. Alguns consideram o direito civil mais difícil, os direitos reais, outros consideram as sucessões. Depende. É que é difícil você demonstrar para o juiz sem falar da propriedade. Porque, no caso, você, querendo ou não, você vai querer demonstrar a propriedade. Você vai ter com o título na mão. Sim. Né? Só que para entender a propriedade também tem que falar antes da posse. Não existe. Tanto é que o livro não traz a propriedade antes. Ele traz depois. O Código Civil também traz depois. Então é um vai e volta, às vezes. Para poder compreender. Tem que ir, tem que voltar. Mas não é uma matéria ruim, não. Pelo contrário. É isso aí, então, professor. Tá? Lembrar só que é uma matéria muito técnica. Diferentemente de outras. Tem matéria no direito que você usa o senso comum. Aqui não muito. Aqui ela é muito jurídica, ela é muito técnica. Tá? Ela tem muito termo, ela tem muita terminologia. E tem que ser conhecida. Não é igual o direito de família, que você discute a relação com a pessoa e não precisa de tanto embasamento jurídico, às vezes. Não tem tanto fundamento jurídico. Você vê que ela é tão técnica que a diferença da posse velha e posse nova é questão de um dia. Sim, sim. Muda tudo esse um dia. Muda todo o contexto da ação ali. Tá, até para você poder pedir uma tutela, né? Ele já muda. Então, cuidado, é uma matéria muito técnica. E aí, quando é técnica, não adianta a gente ficar no achismo. Tem matéria que dá para ficar no achismo. Dá para ser mais amplo. Essa não dá. Tem que ser 2 a 2. É quase uma matemática. Quase. É lógico. Assim, é bem técnica mesmo, tá? Dúvida? Não tiver, na próxima aula a gente vê a classificação, tá? Show de bola. Beleza, professor. Boa noite aí, então. Boa noite aí. Tá? Boa noite. Depois eu coloco no AVA o material. Boa noite, professor. Tá? Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Tchau.